Valendo? Bem-vindo. Eita. Especial de Dia dos Pais aqui com o pai velho, senhor Otávio Castelo Branco. Mas você vai botar iPhone pra ela? Aí não dá, né? Não, tudo bem. Só não põe volume. Estamos aqui com a família Repenica aqui do lado também, que não vai ser filmado. Só o senhor. O senhor. Quem é você? Você é meu pai? Eu sou teu pai, com muito orgulho. O que você faz hoje da vida? Hoje? Não sei. Não sabe mais, né? Não sei mais. Eu ajudo as pessoas. Né? Ajuda as pessoas. Ajudo. Trabalho para os outros. Bom, quem quiser pesquisar, então, esse episódio não vai ser sobre a sua história, a sua carreira. Vai ser uma coisa um pouco mais... Porque normalmente, eu até te explicar o que é isso aqui, por que isso aqui tem um espaço grande aqui na Z2. Antes de lançar produto, a gente começou a construir o propósito da marca, o porquê que a marca existiria e esse negócio de podcast, de falar com as pessoas, ele me ajudou a tentar construir a marca e a tentar construir esse propósito. E foi meio que sem querer, porque eu tinha combinado de sair da B2W e sair das outras empresinhas que eu estava montando em maio, porque o estoque de primeiro gel chegaria em junho, só que acabou chegando em novembro. E aí eu fiquei aí de junho a novembro enchendo linguiça. Criando a comunidade. Enchendo linguiça. Só que esse encher de linguiça foi o que me criou já ali o meu público, a galera que já gostava do que eu falava e do propósito da marca antes de existir produto. E participando das provas também, né? Exato. Participando das provas. Exatamente. E aí trazendo atleta, falando já também até, né, e trazendo empreendedor também, daí que é um lado que a gente chamava até de Z2 Build, que era pegando histórias de pessoas relevantes ou que marcaram a minha vida como empreendedor de algum jeito, para falar sobre a construção daquilo que eu estava pretendendo fazer e pretendo fazer ainda. Até falei com você há um tempo atrás de te trazer, porque você é uma referência não só de empreendedor, mas de modelo e de pessoa que eu tenho como exemplo. Mas não vamos falar sobre a sua história hoje. Talvez um outro dia a gente volte a falar sobre a sua história, se você tiver mais tempo. Hoje, como é especial de Dia dos Pais atrasado, porque o Fim aqui coordena o podcast, não teve essa ideia antes, eu tive. Eu vou fazer perguntinhas básicas, que aí você elucida. De improviso. Desses eu sou o negocinhos. único pai que está vindo aqui ou tem o pai dos outros também? Pode ser outro pai. Posso pensar em trazer outro pai. Fazer uma coleção aí. Coleção de pais. Bom, vou fazer essas perguntas para você e aí você elucida conforme você bem entender. Isso aqui é de um textinho de um cara que eu gosto e que ele fez essas perguntas pro pai dele antes do pai dele morrer. Não que você esteja morrendo, tá bom? Ou vá. Ai, meu Deus. Em algum momento breve, mas eu achei boas as perguntas. Primeira pergunta, senhor Otávio. Qual a lição de vida mais importante que aprendeu na minha idade? Na sua idade? Qual a lição de vida mais importante que você aprendeu quando você estava ralando? Na minha idade, você morava onde? 30 e poucos anos? Não, 34. 34 anos. Então, a gente estava... Na Holanda? Estava no Rio de Janeiro. Não adianta soprar aí, que eu já sei. É Holanda? Era Rio? No Rio de Janeiro. A criação de família, obviamente, para mim foi um passo importante, né? Não só escolher a Luciana como minha mulher, mas naqueles anos eu estava já com filhos, no começo, né? Então, o Jorge não tinha chegado ainda, mas já tinha Alice, tinha você, a Olivia estava chegando, no começo, na cidade. Caramba! E você estava no furacão operacional, casa e trabalho. A principal lição, que obviamente é para tudo, né? Para mim é formar a família, né? Construir esse mundo que é a retaguarda da base de tudo, né? Das decisões, do trabalho, de tudo, né? Porque você volta para casa, troca ideias, conversa sobre decisões, sobre dúvidas, sobre projetos, sobre receios, sobre tudo. Então começa aí, né? A vida, para mim, é isso. Então, lição para nessa época é esse começo de família, de vida em família. Para mim era a importância disso e que para mim
Mas na me época dava você coragem. conseguia refletir sobre isso ou você estava doing? Você estava fazendo e você não tinha tempo para parar para pensar? Assim, a reflexão E organizar ou planejar. Era planejado ou era... formar a família. Ou as decisões que você tomava. Não, aí vinha muito assim pô, eu tô aprendendo, eu tô crescendo, é um bom desafio. Assim, não dava para enxergar muito na frente, né? Como tudo na vida. Quando escolhe a faculdade, quando escolhe o primeiro emprego, é difícil enxergar muito na frente, né? Então, o campo é mais ou menos esse que você gosta, você faz bem, as pessoas reconhecem, você está aprendendo, está vendo uma utilidade para aquilo que você faz, mas sempre tem decisões, né? Você sempre se confronta com decisões de escolha de carreira, com quem eu vou trabalhar, em que campo eu vou trabalhar, vou sair desse emprego, vou para o outro, vou criar um negócio, não vou. E aí tem decisões que são, às vezes, bifurcação na vida, né? De você escolher esse caminho, você abandonou outro, né? E eu acho que isso, para mim, a grande lição é de sempre querer essa experiência, né? De criar uma coisa que me desafiava, mas sempre ter um cúmplice comigo nessa... E aproveitando o seu trabalho, tinha alguma coisa, tipo... Quando você, até olhando para trás, às vezes você não fez isso, mas que você gostaria de ter feito, se você fosse escolher um trabalho, ou escolher uma área, ou escolher, putz, vou fazer isso como profissão, carreira e tal, você olhava o quê? Como segunda opção? Líder. Não como segunda opção, mas como foi para você? Eu gostava, assim, eu engenheiro, né? Então eu gostava da parte quantitativa dos assuntos, né? Também gostava da parte humana. Social sempre gostei também. Mas eu tinha facilidade para a parte quantitativa. E o mercado financeiro, que foi onde eu comecei, eu me identificava, gostava. Mas eu não gostava da parte de telinha, de trading, de compra, venda, ficar telinha. lá. Na sua época nem tinha tela. É óbvio que tinha telinha. Caralho, era computador, tudo papel. Era papel. Aquele box, papiro. uma televisão, um negócio de tubo, um telefone, era um telefone régua de cálculo. Régua de cálculo. Não tinha computador, mas a gente se virava. Mas o mercado financeiro eu gostava, né? Que me fascinava eram as decisões estratégicas, né? Então eu rapidamente vi que tinha um campo ali que era das empresas decidirem o que querem fazer de futuro, né? Então compra, vende, cresce, sai desse business, entra no outro. Por exemplo, eu sou um cara que estou ansioso, beleza, mercado financeiro, mas tem N opções. Quando você vai escolher, você escolhe pensando em quem está lá, pensando em qual é o desafio, o que é a coisa. Assim, para mim, eu gostava da ideia de conversar com um cara que criou uma empresa e ajudar ele a resolver um problema. Entendi. Para mim era esse o que me motivava. Entendi. Você sentar com o cara que tinha toda a obra da criação da empresa e ver ele numa encruzilhada, numa dificuldade, com um desafio grande, ou de crescimento, ou de que estava vivendo um problema familiar, às vezes de sucessão. E você, com o seu trabalho, você ajudar ele. E aí, obviamente, é importante, para mim foi importante ter pessoas que sabiam fazer isso e faziam bem. E você olhar para ele e falar, poxa, esse cara influenciou a decisão, esse cara mudou a vida do outro lá. E tem uma mega responsabilidade aqui para fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu gostei desse começo de carreira e me dediquei a isso na primeira fase. E aí vem a vida, né? Aí vem a vida. Do lugar que você trabalha, das pessoas com quem se relaciona, e aí vão se apresentando as oportunidades. Aí desdobra o mundo. Desdobra o mundo que vai abrindo aí, né? Entendi. Muito bem. Rafael, você tem o controle do ar-condicionado aí? Eu gostaria, por favor. Ok. Tá muita gente para esse espacinho pequeno. Posso continuar gravando aqui, né? Sem você. Você quer gravar? Você tá falando aí? A segunda pergunta, senhor Otávio. Me conta a sua maior história de amor. E o que é essa história que você ensinou? História de amor aqui no cantinho da sala, aqui, ó. O que ela ensinou? A história, o que isso mudou na sua vida? Fez diferença na tua vida? Pô, merda. Meu Deus, claro. É óbvio, né? E para mim fez toda a diferença. Ajudou em tudo, né? De pensar, decidir, coragem,
para tentar enfrentar as coisas mais difíceis. Assim. Então, para mim, assim, eu não vejo diferente. Assim, olho para trás e falo assim, puxa, como é que eu teria avançado se eu não tivesse a Luciana aqui para dividir coisas, para ser... E ela viveu isso comigo aí, mais de uma vez, né? De chegar e de eu argumentar com ela, vamos fazer, aí eu passava um tempo e argumentava, por que não fazer? E deixar esse assunto fermentando, assim, quantas vezes, né? Quantas vezes? Deixar o assunto fermentando até, sair do muro e tomar a decisão. Mas para mim é isso, assim, qual é o grande amor? Eu namorei uma semana a minha primeira namorada, um mês a minha segunda e a vida toda a terceira. Bom, aí você pode decidir aqui, né, o que você vai contar, mas a ideia aqui é qual foi o seu momento mais difícil e como você passou por ele? Difícil? Aí pode ser N momentos difíceis. Pelo menos que a gente esqueceu, né? Talvez. Não, assim... De empresa ou de vida, um assim, momento difícil que te marcou. Decisões de mudança de país, né? De estabelecer a vida na Holanda, né? Estabelecer a vida no Rio de Janeiro, que na época era uma grande mudança contra os avós não queriam. Pelo amor de Deus, a gente sair daqui. A família sempre foi muito unida. E reconstruir a vida, os hábitos e a rotina em um lugar, aí botar vocês em colégio internacional. Mas, assim, sinceramente, nunca foram decisões difíceis assim de tomar, porque tinha essa base, assim, daí isso aí a gente dava coragem de fazer. Carreira, na época que você... Mudança de carreira. Mudando de cargo, ou assumindo uma risco. Sim, aí teve uma história de eu estava no JP Morgan e aí fui convidado para trabalhar numa empresa de mineração e era assim, para mim, um pulo de responsabilidade gigantesco, porque eu era chamava na época de vice president, né, que era um funcionário, aí, um profissional de média responsabilidade. De repente virei o CFO de um grande banco brasileiro. Isso para mim foi uma grande mudança e passei a ser chamado de CEO com 30 anos de idade. Dr. Otávio. E aquilo para mim foi diferente, foi importante, foi diferente. Aí mudamos para o Rio, nasceu o Lico no Rio. Por isso que ela é estranha. Uma grande adição à família, né? E foi muito legal. E aí assim, é bacana esse negócio de você faz a mudança, fica com frio na barriga, você não sabe se vai ser né? Vai acontecer. Será que eu estou indo aí fazer alguma coisa que vai dar certo? Né? A responsabilidade aqui de pegar um... Aí você vê que não é tão difícil assim, né? Os desafios vêm, sempre tem uma forma de acontecer o que você quer de fazer, de ter um bom desempenho. E aí foi indo e foi uma mega experiência boa e abriu outras portas, né? Que depois na vida você vai indo, né? Você abre portas, faz relação com novos amigos, outras pessoas, outros setores. E aí vai indo e vai tomando decisão. Não dá para falar assim, puxa, mas o que eu vou fazer daqui a 20 anos? Sei lá. Qual que eu vou fazer? Não dá. Mas é que, assim, pelo menos na minha convivência, eu nunca te vi desesperado com algum problema. Oi? A Luciana passou pra mim, nunca ficou. E sempre que eu estive desesperado com algum problema, você sempre falava algo nessas linhas que você falou agora. Que é nas linhas do tipo, tu shall pass, ou do que você falava pra mim quando eu chegava desesperado, que o negócio não tava funcionando, não ia dar certo, tinha feito uma cagada que achava que ia acabar com tudo. Que é if you're through hell, keep going. Você tem que fazer a coisa certa. Faz o certo. E com quem você se relaciona, você tem que pensar que aquela pessoa um dia você pode precisar dela. Então cria pontes e não destrói pontes. Né? Por às vezes menos importante que aquela pessoa com quem você está interagindo seja. E essa receita, quando você está em dificuldade ou está com um desafio, você às vezes precisa de pessoas que um dia interagiram com você. Né? Então, quando você está no meio de um problema, e pode ser dos mais diversos, assim, né?
calma, vamos entender, vamos pensar na solução, vamos pensar como fazer isso e se aplicar a solução disso com coragem, e eu diria serenidade. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas que eu aprendi, de ser sereno, principalmente quando as coisas vão não se desesperar, ter confiança. Mas é muito... É difícil em momentos de crise. E isso, sei lá, crescendo com você, é algo que você sempre teve muito em você, que a gente nunca percebeu. Obviamente você tá segurando aqui, mas você teve momentos de muito mais risco e que você devia estar muito mais tenso e tal. Sim, mas isso nunca passou para dentro de casa. Não. E isso que você fala é o que você pratica e é o que você tenta fazer com que a gente replique, por exemplo, mas faz total sentido. E mais do que isso, eu sinto até pelas coisas que eu faço aqui, por mais que às vezes, né, você está fazendo bem e não está queimando ponte e não está, né, ferrando com a vida de ninguém e tal, às vezes tentam derrubar ou tentam falar mal do negócio e tal, não sei o quê. E por mais que não dê certo uma vez ou outra, você tá tranquilo e você dorme tranquilo e você consegue seguir, né? Você consegue keep moving porque realmente o que importa você tá fazendo. É isso. Tem mais a adicionar? Porque senão tem outra pergunta boa aqui também. Pode fazer. Vou fazer. Tá aí uma coisa... Essa aqui talvez eu deixe por último, então eu vou perguntar essa. Tem algo que você teria feito diferente como pai? Como pai? Não teria o Jorge, né? O Jorge foi o mistake. Nada? Não, nada. Então, assim, vou dizer, eu gostaria de ter passado mais tempo, mas tinha uma época que eu realmente estava que nem o Jorge, ele estava trabalhando feito um condenado, assim, né? Então tinha pouco tempo. Mas ao mesmo tempo era necessário. Era pela profissão que eu escolhi, né? Fio da meada, você lembra? O que você passou, colocou dentro da minha cabeça que você acha que é valioso? Assim? Então, eu tô falando, não é o que você fala, te dá falar uma coisa para uma criança, para um adolescente, para um adulto. Eu acho que é o que vocês enxergam, que acontece. Para mim é o que... Assim, eu vendo a família que você está formando, que Alice, Olivia, Jorge, que vocês estão formando ou vão formar, eu acho que, para mim, já reflete isso, né? A importância de, sei lá, harmonia, amor, tolerância, paciência, não dormir brigado. Porra, o tanto de vezes que eu dormi brigado com você. Não dá para dormir brigado. Um monte de vezes dormi brigado com você. Isso aqui é aquele negócio. Cabeça dura. Pode dar pancada, mas não. Mas volta para casa e concilia, porque essa. Eu tenho as minhas que eu acho. Qual é? Então pode falar. Pode falar? Pode falar. Eu acho que você deu uma... Você, mamãe, obviamente. Né? Você não fez nada sozinho, mas... eu acho que todos os seus filhos têm um senso de autoconfiança, de autoestima muito bom. Então, por mais que às vezes a gente passe por momentos e dificuldades e tal, a gente tem a certeza de que não importa o tamanho do problema ou o tema, a gente consegue se desenvolver e fazer aquilo ser uma coisa que a gente consiga melhorar, passar por cima e vencer. Isso tenho em mim desde que eu sou pequeno, que eu sou diferente, que eu consigo fazer. O cara ali fala, não consigo, tal, não sei o que, eu dou um jeito de fazer. Então isso eu tenho, e eu acho que vocês conseguiram colocar isso, que eu falo isso pensando nas coisas que eu gostaria de passar para minha filha. Isso que você falou é uma coisa também que eu acho muito importante, que é essa parte do amor, que aí eu trago até um pouco também pro lado da fé, de ter fé, e, né, esse lado mais de religião que vocês colocaram muito na gente. Mas é de ter fé e desse senso de propósito, de pertencimento, de ter algo maior do que você, né? Então, até quando eu estava tentando desenvolver alguma ideia de negócio novo,
porque, sei lá, eu ficava pensando, tava empregado e tal, mas já tinha acabado a Correiros. E até a gente tava viajando e eu falava disso, né? Esse negócio de senso de pertencimento, de propósito, ele carrega um impacto maior do que qualquer ferramenta disruptiva, inteligência artificial. Explico. Eu tava assim numa fase que eu acabei de terminar uma empresa, os meus amigos, a galera de fundo de investimento que me conhece, falaram, e aí, vai fazer agora uma tecnologia disruptiva de tal, negócio da Testify, de DNA, que não sei o que lá. Eu falo, caraca, velho, o que eu quero fazer mesmo é correr e pedalar, que merda. E, pô, a gente tá aqui numa pedrinha flutuando no espaço, aí um bando de chimpanzé evoluído. O que importa se eu faço uma ferramenta, tal, não sei o que? O que importa é o amor que eu consigo passar pelas coisas que eu faço para os outros. E isso replicar de uma forma positiva na vida da pessoa que tem algum contato comigo. E se eu faço isso com uma ferramenta de tecnologia, ou se eu faço isso com alguma marca desenvolvida para esporte, mesmo que eu tenha um impacto pequeno, na vida daquela pessoa não é pequeno. E aí eu cedi ao propósito de, cara, eu vou fazer o que eu gostaria de estar fazendo. Que se não der dinheiro, se não sei o que, se der errado, tal, não sei o que, no fim, pelo menos, foi algo que eu acreditei que era legal e que eu gostava de fazer. Que aí começou a fazer sentido, e aí o negócio começa a dar certo porque quem olha e quem pega a marca na mão vê que é autêntico, né? Vê que o cara realmente se importa com aquilo e que faz aquilo porque realmente é aquilo. Então esse amor, essa fé, esse senso de pertencimento, estava até discutindo com o Jorge esses dias de quando você consegue alinhar isso no trabalho, fica uma coisa muito natural crescer, ganhar dinheiro, abrir mercado, conquistar as pessoas para trabalharem ali com você, porque você não está bullshitando a pessoa. E isso vai muito também do que você deu de lição aí, que era e aí eu não sei muito como explicar isso com um tópico de palavra, mas cara, não sabe se vira, vai fazer, vai aprender. E se é importante para você, vai fazer e se vira. E a turma que trabalha aqui comigo vive isso aqui comigo. O cara, normalmente, o Finha vem aqui e traz um problema para mim, eu falo, que legal, acabou de se dar um trabalho, pode fazer. Isso é muito, muito. Então eu muito acho que esses são das coisas que eu gostaria de passar para as minhas filhas. Eu tô falando minha filha, eu tenho mais de uma. Feia, a Patrícia vai ficar brava. Acho que essas são as mais importantes, tá? Pode ficar tranquilo, você vai chegar a tempo pro seu jogo. A última que eu queria te perguntar, e aí você pode pensar isso como viagem, como qualquer outra coisa, mas você tem alguma experiência, sei lá, viagem ou alguma... Aliás, não vou perguntar essa, vou perguntar uma outra que tem a ver com a gente aqui. De onde você criou filhos esportistas se você não faz esporte? Como assim, meu? Como assim? Todos os seus filhos, grande jogador a escola de futebol. tinha prêmio de atleta do ano de toda a escola. Todos, menos o Olívia. Você liga, o Olívia foi só. Menos o Olívia. Não, mas o Olívia ganhou um negócio de basquete. Mas não é de esporte. O Olívia não ganhou esporte. Mas todos os seus filhos ganharam esse prêmio. Ela ganhou basquete. Todos os seus filhos são Adoro. muito bons em... Muito bons. O Jorge mais ou menos, mas são bons em esporte de coordenação motora, de explosão, de resistência. Gostam e são bons em fazer esporte. Da onde vem isso? Você não deu esse exemplo. Tá bom. Você não deu esse exemplo. Como eu não conto? Você fazia esporte? Qual? Pois vocês... Não, essa não. Não, você colocou, mas... Né, Não, aí, acho que esse não é exemplo. O exemplo não é assim, mandar meu filho ter aula de judô. O exemplo eu acho que é praticar. Sim. É praticar. Dar a oportunidade de praticar. Aí tem algumas coisas suas que você tem pontos. As viagens de bike. Sim, bicicleta, futebol, karatê. Como assim, meu? Eu tinha um campinho de futebol do lado de casa. Você é muito novo. Você não lembra dessa? Futebol comigo. Não, isso graças ao meu pai. Eu não aguento mais ficar no trabalho.
Cansou de trabalhar? Difícil, né? Bom, aqui eu... Cansa trabalhar. Meu pai me ajudou. Eu jogava na rua, jogava na pracinha. Um dia ele arrumou um terreninho do lado de casa. E eu fiz um campinho de futebol. E eu e meus irmãos jogavam futebol todos os dias, com quem passasse lá. E você acha que isso é importante para o desenvolvimento dos filhos, da Total. família, enfim? As situações que você encontra no esporte, de competição, de frustração, administrar frustração, poxa, essa é uma lição para a vida, de perder, de precisar melhorar, tomar um couro, acho que são baixar a cabeça, reconhecer que o outro é melhor, mas querer ir atrás da vitória, do tempo, do gol, do jogo. Então, isso aí, e jogar dentro da regra, né? Não ser o sacana. Para mim, o esporte ensina tudo isso aí, né? Você lida com todas as situações dentro do esporte. A gente viveu isso. Eu sempre gostei de esporte. Mais esporte com bola do que de tempo, né? E nunca fui do tempo, da natação, da corrida, mas sempre o esporte com bola. Coordenação Mas isso aí, para mim, é assim, tira principalmente no crescimento assim, de criança, de adolescente, para mim tira do dia a dia que não leva a nada, né? Da telinha, da rua, te leva na minha visão, para um ambiente muito mais saudável. Então eu sou fã de ter a prática para o resto da vida e passar isso como hábito. Para mim é 10. Adoro isso aí. Por isso que vocês saíram um pouquinho esportista. Eu acho que é uma mega ferramenta educacional para quem não tem acesso à educação de mega qualidade. Eu acho que o esporte resolve vários problemas que, por exemplo, você vê em mercado de trabalho que a pessoa não tem condição de entender equipe, de entender liderança, de entender frustração, de entender vou melhorar, vou atrás, vou me dedicar. São os esportes que você se dedica, não tem segredo. Você se dedica, você vai melhorar. Esse aqui exige um pouco mais de habilidade e tal. Você se dedica, você vai melhorar. É isso mesmo. E você achou que eu ia fazer um Ironman? Ironman, não, nunca. A Luciana talvez achava, porque ela me botava pra correr em volta de casa. Não, exatamente. Pulava, corria. Você foi pra Kona. O que você achou daquela loucura lá? Uma maluquice aquilo lá, gente. Olha, mas assim, foi também. Você lembra da gente batendo palma pros caras? O endurance, você com a sola do pé em bolha, calor danado. E a gente ficava cansado vendo, só de ver a prova. A corrida, não, tá doido. Você chegou ainda. Tinha gente chegando até 2 da manhã. Pelo amor de Deus. O seu hotel era na boca. You are an Iron Man. Não, foi uma experiência muito legal e parabéns. E um mundo que você nem fazia ideia que existia, né? Nada, imagina. E uns caras, tinha uns gordinhos, que nem eu, assim, uns gordinhos. Na Kona não tinha. Tinha. Tinha gordinho, tinha velhinho, tinha tudo que você quiser. Manco, tinha tudo correndo. Tinha tudo. Tinha uns caras que corriam meio torto, tinha uns caras que chegaram com cãibra, torto. Assim. Não, tinha uns caras ruins. Chegaram. Porque esse cara tá chegando. Então tem de tudo. Isso aí é a prova da força de vontade aí para terminar. Então é muito. Aprendi. E de novo, parabéns aí pela sua história do esporte, parabéns por você juntar tanta gente bacana aqui na Z2 que dividem com você esse desafio e essa experiência. É muito legal. Obrigado, pai. É isso. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, meu filho. Valeu!